Então, galera, o Bolsonaro acaba de jogar a toalha quando ele diz que não vai mais acatar a ordem do Alexandre de Moraes. Ele está dizendo que não vai acatar mais a ordem de um cara que é do STF. Simplesmente ele acabou de jogar a toalha. Para mim, ele não quer mais governar o Brasil. Tá saturado de Covid, de todas as dificuldades, não está conseguindo. Então ele jogou a toalha. Né? Ele foi um momento dele realmente jogar a toalha. Né? No governo dele teve tudo de errado. Coronavírus, né? Essa praga toda que aconteceu no Brasil. Mas não só isso. Os erros, né? Também de administração, né? Tudo que está acontecendo no Brasil, gasolina alta, a falta de preocupação com a Amazônia, a falta de preocupação com as usinas, com a água lá que está faltando, né? Nas represas, que vai ter possivelmente algum apagão. Então, ele praticamente jogou a toalha, cara. Ele simplesmente não tem como não ter impeachment de Bolsonaro. Eu, pelo menos, eu não acredito que ele consiga passar sem impeachment. Eu não acredito. Porque ele feriu ele literalmente feriu a Constituição. Quando ele diz que não vai acatar a ordem do STF. Simplesmente não tem como você fazer isso. Isso é um ato inconstitucional. Você não tem como ultrapassar isso. Então ele jogou a toalha. Ele praticamente jogou a toalha. É, esse último ato, né, dele, possivelmente essa quantidade de pessoas que foram, muita gente não estava ali gratuitamente. Isso já tem vídeos aí sendo publicados na internet, porque nas manifestações do Bolsonaro nunca teve uma tamanha multidão, né? E agora tem que se descobrir se foi gasto dinheiro público nesses eventos, né? Como que foi que chegou a essa multidão? Porque já tem vídeos mostrando gente recebendo dinheiro, outras pessoas lá comendo, né? Uma comida ali que foi financiada por alguém, né? De repente vão alegar que foram os apoiadores, né? Vão alegar e pode ser que sejam apoiadores, pode ser que se consiga aquela multidão toda ali, sim. Mas o tempo vai mostrar tudo, né? O tempo mostrar. Quando a gente vê as manifestações de Bolsonaro durante todo o período, a maior que a gente viu foi aquela de motos, né? Que também não foi tão grande assim. Né? Agora, ao visto dessa última aí, parecia até que todo o Brasil tava ali, né? Era uma loucura aquilo ali. Uma forçação de barra mesmo por apoiadores e nós sabemos que ele não tem tantos apoiadores. Ele tem muitos apoiadores, o Bolsonaro tem muitos apoiadores, mas eu não creio que seja que todos ali sejam realmente estejam ali pela causa Bolsonaro, tá? Eu não acredito, mas né, fazer o quê? No início, quando ele disputou a candidatura dele, ele tinha mais votos até mesmo a soma de todos os candidatos, né? Ele tinha realmente muito voto, mas ele perdeu muitos. Eu sempre falo assim, não existe possibilidade de uma pessoa que não vote no Bolsonaro, eu acho assim, na grande maioria, pessoas que não votam nele, pessoas que apoiam o Lula, pessoas que apoiam o Ciro nunca vão apoiar Bolsonaro, isso aí eu tenho certeza. Mas pessoas que apoiam o Lula, né? O que pode se ganhar é o voto de quem está neutro. Mas eu vejo mais pessoas que apoiam Bolsonaro deixarem de apoiá-lo por um monte de coisas. Pelo seu discurso, pelas bobeiras que ele fala, pelo seu posicionamento para um militar, né? Um cara que é militar devia se posicionar de uma forma diferente. Ele se posiciona de qualquer maneira, ele não tem uma postura, entende? Então, fica difícil. Agora vamos ver se o impeachment vai passar, né? Bom, se colocar o impeachment em pauta e se realmente vão votar. Eu acho que muita gente vai votar para ele sair, porque é um momento em que os políticos vão cair com um urubu na carniça, mano. As pessoas vão pensar em dinheiro, né? Ou ele vai ter que comprar muita gente para poder não sofrer o impeachment, mas que o esse acho que é Arthur Lira, né?
Ele está sendo obrigado, ele está sendo obrigado, vai ser obrigado a realmente colocar o impeachment de Bolsonaro, porque senão vai ficar muito feio para o judiciário. Ele emparedou o judiciário, ele deixou o judiciário de uma forma que não tem como não ter defesa, tá? E sempre esses ataques, sempre o Bolsonaro sempre atacando. A última foi aquela dos canhões lá, aqueles canhões a lenha lá, aquele bicho que soltava tanta fumaça, que não representa todas as Forças Armadas, não representa. Senão, iriam colocar tanques de qualidade, e você sabe que se isso acontecesse, com certeza o próprio povo ia ficar com medo. Poxa, então se o cara está trazendo tanques, é, é, toda uma pompa militar, é porque realmente os militares estão com ele. Mas não pode, os militares não podem estar com ele. Aquilo ali, alguns generais, talvez aqueles tanques sejam até de caras sei lá, cara, de algum treinamento, de alguma coisa que não é que não são os tanques realmente de combate, sabe? Que não representam os militares, tá? Então, realmente fica difícil pro Bolsonaro agora sair. E eu acho que ele quis. Eu acho que ele quis. Eu acho que ele não tá mais suportando. O governo tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. As coisas estão muito caras. Ele não consegue. Ele não consegue ir à frente. Não se fala mais de Paulo Guedes, né? Não se fala mais de economia. Tá tudo uma bagunça. Agora, se ele sai, como é que vai ser? Vai ser novas eleições ou o Mourão vai assumir? Caça-se a chapa toda, não sei como é que vai ser essa situação. Eu não entendo bem disso daí. O Mourão assumir não vai resolver também nada. É um outro também que não sabe de porcaria nenhuma. Mas pelo menos tem um posicionamento mais sério, né? Não fala tanta besteira. Um cara que é estudado, um cara que fala alguns idiomas, né? Parece. Realmente o Brasil tá carente realmente de um mito. Mas, cara, não há espaço para mito no cenário de hoje, tá? Nenhum mito ia se unir a Bispo Macedo, sabe? Porque o Bispo Macedo é um cara desconsiderado, mano. É um cara desconsiderado no Brasil. Ele é considerado como um falso profeta. Então, uma pessoa que se alia a um cara desse, realmente, eu não sei como tem gente que consegue não gostar do Bispo Macedo, mas gostar do Bispo Macedo e do Bolsonaro juntos. Eu acho que já é tipo assim, tudo que o Bispo Macedo toca vira bosta. Eu não apoio, mano. Eu não apoio. Eu não tô falando de igreja universal. Eu não tô falando das pessoas da igreja. Essas pessoas são pessoas que eu amo, né? Não tenho todo o respeito. Mas tô falando de questão de liderança de igreja. Então eu nunca fui. A teologia do Bispo Macedo nunca me convenceu, tá? Eu sei que a Igreja Universal, os cristãos, ajudam e muito, fazem muitas coisas, principalmente pelas pessoas de rua. A gente não pode ser hipócrita, né? Mas quem faz é o povo. Isso aí é verdade. O povo faz, isso eu vejo. Ninguém me fala, isso eu vejo. Campo Grande tem uma igreja, eu vejo o pessoal saindo distribuindo comida. Isso é uma coisa bonita, uma coisa boa de se fazer, tá? Mas que é por parte do povo ali, do povo. Não vem dinheiro de igreja para financiar aquilo ali, não. É o povo que pega o dinheiro, porque eu sei, né? Eu conheço pessoas, é o povo que paga até o jornalzinho para distribuir, eles compram o jornal para distribuir. Então quem está fazendo evangelismo, na verdade, é o povo. A igreja não solta um centavo para fazer nada, tá? Então, gente, se unir, Robson Macedo já mostra que o cara não tem uma boa índole, mano. Não tem não merece minha credibilidade. E eu sempre falo, não sou petista, eu votei no Ciro Gomes. Por enquanto, meu voto é no Ciro Gomes. Mas se vacilar também, filho, eu não tenho política de estimação, não. Eu me baseio pela verdade, eu me guio pela verdade. Eu acho que a gente precisa ser assim. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa absurda, né? O Fabrício Queiroz estava lá no meio da manifestação. O cara que tá cheio de treta, né? Envolvido com rachadinhas. Porque, cara, parece que essas coisas de rachadinha. O hábito na política, o roubo na política é tão banalizado. Todo mundo, praticamente, muita gente rouba dentro da política.
que parece que desconsideraram isso. Mas gostam muito de chamar o Lula de ladrão, gostam muito de falar do apartamento lá do cara, mas não vê os filhos do Bolsonaro, entende? Não cobra da família do cara. Ah, mas o Lulinha, o filho do Lula, enriqueceu e tal. Cara, acho que a cobrança tem que ser para geral. Eu acho que a gente tem que chegar, nós temos que chegar a esse ponto de cobrar geral. Os políticos têm medo de botar a mão no dinheiro público. Quando a gente chegar a esse ponto, aí o nosso país vai para frente, tá? É. Aí a gente pode chegar também e pedir um impeachment de um juiz. A gente pode pedir um impeachment de um juiz. Se a gente vê que as atuações dele não condizem. Eu acho até que deveria ter um colegiado integrado ao STF. Tipo assim, vai ter a opinião do STF e vai ter o colegiado. O que é um colegiado? São juristas. Um colegiado de juristas, né? Esses magistrados, eles iriam ter um poder de voto também, tá? Um poder de voto para julgar as coisas. Eu acho que são poucos juízes para julgar uma questão. Eu acho que são poucos. Eu acho que deveria ter um colegiado. Dificulta mais que a gente botar o poder na mão de poucos. E como seria a indicação desse? Eu acho que não deveria ser o presidente que indica, não. Eu acho que não. Eu acho que ou a OAB, né? Ou algum concurso, alguma coisa. Não poderia ser indicação assim, porque o que acontece é que o presidente indica o cara e o cara fica ali, ó, enxugando gelo, enxugando as bostas do presidente, né? Os erros. Né? Então é complicado, gente. É complicado. Eu acho que para o cara que é juiz, para ele legislar, para ele julgar contra a lei que ele entende, eu acho que deve ser uma dificuldade tremenda para ele achar alguma brecha para ele mesmo se auto-enganar, né? Então, mas pelo menos eles precisam ter, pelo menos eles têm a lei para bloqueá-los, né? Para poder impedir você. E tem a opinião de outros juízes, eles têm aquela preocupação: caraca, se eu falar isso aqui, vão cair matando aqui, porque isso daqui não tem como. Então, pelo menos a lei neutraliza um pouco essa questão. Pior são os outros poderes que é fora da lei. Mano, eles fazem coisas assim que. Eu sempre falo: tem político que rouba dinheiro. E tem político que rouba direitos. Eu acho que o que rouba direitos, na verdade, ele também rouba dinheiro. Porque ele está trabalhando em benefício de muita gente que lá na frente vai ajudar ele. Porque pra mim é um sistema tudo maçônico, cara. Que tipo assim, quem contribui com a gente vai receber a sua parte. Por isso que temos na política muita gente antiga. José Sarney, né? Um cara que foi presidente lá no Quinto dos Infernos, lá no, foi um presidente na época que as coisas estavam horríveis, né? A inflação, não sei quantos mil por cento, né? Na casa dos 3 zeros, 2.000%, sei lá. Então, foi um presidente que, pô, que nós passamos muita dificuldade naquela época. E o cara tá lá na política lá ainda. Como que pode? Por quê? Porque ele beneficiou muita gente. Então, o sistema maçônico tem que beneficiar ele para poder aí continuar mostrando para as pessoas, ó, que estão somando com a gente, ganham. Né? Se somar com a gente, não perde. Eles têm a fidelidade nisso. Isso é meu modo de ver, tá? Não sou nenhum senhor da razão, não, mas é o que me aparenta ser. Então esses caras vivem fazendo coisas, porque depois, lá no futuro, né? Depois que eles largarem, eles não vão ser presentes para sempre. Eles vão ser ajudados. Eles vão ter a caixinha deles. Ó, não esquece a caixinha do fulano de tal, não, porque esse cara aqui, ó, graças a ele, nossas empresas faturaram tanto. É por isso que os empresários andam coladinho com esses caras. É. Nós vivemos num país em que o empresário, que os microempresários, eles não pensam como o trabalhador, o funcionário deles. Não tem como. O voto é diferente. A maioria é diferente. A maioria. Por conta dos interesses. Né? O empresário se acha no direito de ter interesses que beneficiam só eles. Ele não pensa no país. Ele pensa nos negócios dele. A maioria das pessoas que tem um bom negócio não pensa no país, né? Ele pensa nele. Nele.
É isso que a gente vê no nosso Brasil. E quem pensa nos outros? Os pobres que vivem, que sofrem, que todo dia pegam um ônibus cheio, né? Porque o microempresário é um classe média baixa, ou às vezes um classe média, ele tem o carrinho dele, ele tem uma vida melhorzinha, né? Ele trabalhou para isso, beleza, ele trabalhou, ele tem uma vida melhorzinha. Então, ele não sofre os baques, ele pode até ter sofrido, e outros nem sofreram. Ele não sofre os baques de uma pessoa, ou se sofreu, esqueceu, né, que sofreu. Tá tanto tempo na abastança que acaba esquecendo de quem era antes. Isso acontece, entendeu? O seu corpo se acostuma com caviar e você se esquece que comia ovo. Então se esquece do sofrimento dos outros, porque tá vivendo aqui no bem, né? Várias mulheres, vários uísques, novas amizades, né? Conhece não sei quem, conhece um monte de autoridades. Aí o cara começa a se sentir em outro mundo, em outro nível, outro patamar. E aí ele não se preocupa mais com as pessoas, ele se preocupa com ele. Ele pode até pensar que está se preocupando com as pessoas, não, ele não se preocupa, porque o discurso dele é sempre, o apoio dele é sempre para aquele que vai beneficiar a categoria dele. Tá? Nunca que vai se beneficiar o povo que está passando fome, que está no hospital, precisando de hospital, precisando de tratamento. É diferente os pensamentos, né? Você vai vendo uma manifestação aí pro Bolsonaro, só tem carrão, mano. Só tem carrão, só tem motão. Vai eu com a minha cinquentinha lá, nem consigo andar ali. O que eu estaria fazendo ali, né? Nego ia até me expulsar da manifestação com a cinquentinha. Enguiçando, derrubando todo mundo. Então, gente, é complicado. A vida, a maneira de pensar, nós temos que pensar no Brasil, nas pessoas, pessoas passando fome, pessoas morrendo porque não tem um atendimento, pessoas com câncer, pessoas. Cara, se não- é complicado demais. Nosso sistema de saúde é um caco, né? Nosso sistema de saúde é uma bagunça, né? Nossa educação é de péssima qualidade. Não se exige nada dos alunos. Os alunos da pandemia, mano, vai ser mais difícil ainda. Parece que vieram a pandemia que quase não estudaram, mas estão passando de ano. Então, gente, é complicada a situação no Brasil. Não se dá um ensino de qualidade, não tem educação de qualidade, é só enganação. A escola de pobre é enganação, é perda de tempo. Você aprende? Aprende, é bom aprender. Se você não aprender, você está lascado. Mas na época em que a criança tinha que ter gosto pelo estudo, que ela tá com saúde, que ela tá com a mente tranquila para estudar, ela não tem responsabilidades como um pai de família tem. É aquela época que tinha que dar um estudo mesmo de qualidade, elas não têm. Então elas sonham, né? Eu vejo um monte de gente publicar se formou e não sei o que, eu conheço pessoas assim, que não tem formação nenhuma, mas ela não quer ficar para baixo. Então, parabéns para mim, aí faz diploma até falso, cara. Sabe? Só para não ficar para baixo, que coisa feia, né? Falta de personalidade. Mas tem gente assim. Então, para você ver a situação é caótica da nossa educação. E aí, tudo isso vai atrapalhando tudo. Como é que uma pessoa sem educação vai respeitar a autoridade? Como é que uma pessoa sem educação vai encarar o mundo das drogas? Como que ela vai saber? Cara, o que mais tem gente pegando dinheiro com a agiota? A pessoa pega o dinheiro com a agiota, ela não pensa, né? E se arrebenta. Então você vê, cara, que pessoas sendo enganadas. O cara liga, eu vou pedir para você digitar a senha do teu cartão. A pessoa vai lá e. Falta educação, gente. Falta educação, inteligência. Falta. Essas ainda, as que eu falo, são as que estudaram. E as que não estudaram, cara, que nem sequer estudaram. Complicada a situação do nosso país, cara. Complicado demais. Aí quando o cara bota um jargão na internet, todo mundo pensa que aquilo ali é real. Nós vivemos num país, eu sempre falei isso nas minhas mensagens, que tem gente que bate no artista que está fazendo papel de vilão na novela porque acha que aquilo é real. Ah, infelizmente a gente não sabe, nós não sabemos nem ler as figuras.
Ele tá pior do que aquele bandido do Cidade de Deus que só sabe ler as figuras. A gente não sabe nem ler as figuras. Tá difícil.